O Universo em Desencanto, Cultura Racional. 20º fascículo da réplica, página 17. A divisão das duas vidas, cada qual no seu mundo. O corpo de matéria continua sua vida na matéria, e o corpo de energia racional continua sua vida no seu mundo de origem ou mundo racional. E assim, a ligação de todos é feita através do conhecimento de cultura racional. Então, conforme vai lendo, vai se desenvolvendo racionalmente, culturalmente, atingindo assim o objetivo racional de todos ficarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. E assim, periodicamente, todos os dias, um pouco da leitura racional, dosadamente, atinge, com certo tempo, esse grau de desenvolvimento racional. Mas tudo é assim, principalmente no princípio. Mas com a persistência, a paciência e a obediência vencem todos os obstáculos, dentro de pouco tempo, pela assiduidade na leitura. Estão muito desenvolvidos na cultura literária artificial, que é a cultura aí do chão, aí da matéria, que não podiam desenvolver o conhecimento da verdadeira origem, o conhecimento cosmológico, por a cultura artificial ser uma cultura da mente humana extraída de um ser de matéria, dos seres de matéria, para o desenvolvimento da matéria, para o desenvolvimento das coisas aí do chão. Daí de baixo para cima não desenvolveram nada, somente desenvolveram a parte do chão, os movimentos do chão, o desenvolvimento da matéria, desenvolvendo assim, desta forma, o mal em grande escala. E, por desenvolverem os males em grande escala, estão sendo vítimas dos males que fizeram contra si mesmo, como a poluição e outros quesitos prejudiciais, aniquiladores e destruidores dos próprios seres que criaram e que inventaram. Então, os males existentes contra o ser humano foram os próprios que criaram. Males esses para destruir os seus criadores e os seus semelhantes. O desenvolvimento da cultura artificial, extraída da mente dos seres de matéria para desenvolvimento do chão. Tudo isto por estarem ligados à energia do chão, à energia elétrica e magnética, uma das causas que concorreu para o alfabeto artificial, o progresso e o desenvolvimento do bem aparente e do mal existente, por estarem ligados à energia do chão, à energia dos animais irracionais, à energia elétrica e magnética, e por isso ficaram sem condições, por estarem ligados a essas duas energias do chão, de desenvolverem o progresso de cima, o progresso racional. Mas tudo isso foi muito bom, muito natural e preciso e necessário para a lapidação do animal racional. Então, tudo isto foi de grande necessidade para a lapidação de todos, para a lapidação da matéria, para a lapidação dos seus próprios criadores. Porque o bicho é assim mesmo, só aprende as coisas com muito esforço. Se esforça para aprender tudo, e nesse esforço, nesse sacrifício, está a lapidação, está sendo lapidado. Então, primeiro tinha que passar por essa grande lapidação. Uma coisa precisa, bem precisa e natural, para ficarem amadurecidos, para poderem passar para uma classe superior, que é a classe de aparelho racional.
Então, hoje, como aparelho racional, o progresso é racional, é o progresso da supercosmologia, do supercosmo, que é o mundo racional, do cosmos, sim, por ter que conhecer todos os habitantes do mundo invisível, do astral superior, do astral inferior e do mundo racional. Então, hoje, passando para a classe de aparelho racional, a evolução é outra. É a evolução racional, a evolução consciente positiva, por estar definitivamente solucionada a situação do mundo e de todos os seus habitantes. Esse é o progresso racional, saber e conhecer de onde todos vieram, por que vieram, como vieram e passaram a ser o que são. O porquê deixaram de ser seres puros, limpos e perfeitos do mundo racional para serem seres em degeneração, deformados do que eram e de uma classe inferior, classe de animais racionais. Então, o conhecimento de cultura racional, esclarecendo todos, desde os primeiros passos, desde o princípio, para chegarem na classe em questão. Então, o conhecimento de cultura racional é para o desenvolvimento de todos, para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O racional da Terra ligar ao racional de cima, que é o seu verdadeiro mundo de origem, ligando o aparelho racional com o mundo racional, o seu verdadeiro mundo, da sua verdadeira formação de racional, decaído em classe inferior. Mas como aparelho racional passou para uma classe superior, deixando de ser animal racional nessa classe inferior e passando de animal racional para aparelho racional, uma classe muito superior à classe inferior de animal. Então, na classe de aparelho racional está a caminho de se aparelhar com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aparelhar quer dizer unir-se ao seu verdadeiro mundo, quer dizer juntar-se ao seu verdadeiro mundo, aparelhar com o seu verdadeiro mundo. E assim, uma vez ligado no seu verdadeiro mundo, já voltou para o seu verdadeiro mundo. E assim está aí o feito do micróbio racional, que é o corpo. Esta máquina, com o tempo, vai se desgastando até a máquina por si mesmo paralisar o seu funcionamento. Então a máquina é aí do chão da matéria e a vida eterna é o corpo de energia racional. Este corpo de energia racional, muito antes da máquina acabar, já está no mundo racional, o corpo de energia racional, que foi o causador do micróbio racional. Para esse micróbio dar formação e formar o corpo material do animal racional. Então, como aparelho racional, não nasce mais outro corpo de matéria deformado, porque o corpo de energia racional já muito subiu para o mundo racional. E no mundo racional, o corpo de energia racional, lá junto dos seus irmãos felizes e contentes e satisfeito por ter terminado sua missão aqui na Terra de fabricar os micróbios e os vírus e os vermes para a formação dos seres dos feitos. Essa vida fictícia, por ser uma vida microbiana com aparência de vida que termina de um instante para outro, e assim, como o aparelho racional não nasce mais corpo
de matéria, por não existir mais a fábrica dos micróbios aí na deformação. Então a fase racional é o progresso racional por todos voltarem ao seu mundo de origem, que é o corpo de energia, o mundo racional. Então continua o progresso na vida eterna, e por isso na fase irracional não há morte, a vida continua no mundo racional. É a separação dos corpos. O corpo de matéria regressa à matéria, se transformando no que era, e o corpo de energia racional regressa ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não há morte. A matéria continua, a vida dela na matéria, se transformando em outros seres, e o corpo de energia racional continua a sua vida eterna no mundo racional. Então, na fase racional não há morte, e sim a divisão dos corpos, cada qual no seu mundo. O corpo de energia racional no seu mundo, o mundo racional, e o corpo de matéria no seu mundo, a matéria. O corpo de matéria é um corpo aí do chão, fica no chão. E o corpo de energia racional é do mundo racional, fica no mundo racional, sobe para o mundo racional. É a divisão das duas vidas. A matéria é uma vida, por isso se transforma em outra vida. Porque nada se acaba e sim tudo se transforma em classes inferiores. Então, na fase racional, não há morte. Morte havia na fase de animal racional, porque o corpo de energia racional estava aí paralisado, fabricando vírus e micróbios para a formação dos animais racionais. Agora, na fase racional, cada qual no seu lugar. O corpo de matéria, que é aí debaixo, no chão, e o corpo de energia racional, lá em cima, no seu mundo verdadeiro. É a desvinculação de cada qual, vinculado a seu verdadeiro mundo de origem. Então não há morte, a vida continua na vida eterna, o mundo racional. Agora dizem eles, que beleza e que grandeza angelical é a cultura racional que definiu a situação do animal racional. Que grandeza das grandezas, a pura, perfeita e franca realidade positiva, pelas provas reais que aqui estão em minhas mãos. Não sei como agradecer tanta satisfação de saber que eu estou com a minha salvação nas mãos. Era um nada, porque nada sabia de mim mesmo, e hoje tudo sei com referência à minha estadia de vida aqui na vida da matéria, com a minha solução de vida brilhantemente racional de chegarmos a esse estado de solução do mundo e do animal racional. Hoje sei de onde vim e para onde vou. Hoje sei como vim e como vou e para onde vou. Ninguém sabia o porquê existia nesta classe inferior de animal racional como um triste sofredor, sofrendo sempre por não conhecer a causa de sua existência, e todos assim sofriam porque não tinham outro remédio. E hoje a solução definitiva e grandiosa, com as palavras mais simples das mais simples,
a palavra racional, até que enfim a solução chegou, e temos que louvar sempre o racional superior. Não sabemos o que fazer para agradecer a maior dádiva divina de saber, provado e comprovado que acabou este penar de sofrer tanto na matéria, sem saber qual era a razão. E hoje, a perfeita solução da definição de nossa situação, tudo chegando em seus lugares e todos voltando às suas origens, o corpo de matéria voltando à sua origem e o corpo de energia racional voltando à sua origem. O mundo racional. Acabou a morte, todos em seus lugares. A matéria, o corpo de matéria no seu mundo, aí no chão, e o corpo de energia racional no seu mundo, o mundo racional. Então, não há morte, cada qual no seu mundo. Não há morte, cada qual na sua origem, no seu mundo de origem. Não há morte, a vida continua, cada qual no seu mundo. O corpo de matéria continua a vida dele no seu mundo, a matéria, e o corpo de energia racional continua no seu mundo, o mundo racional. Então, não há morte, e sim a verdadeira definição do que são, do que eram. E assim alcançaram o ponto mais culminante da vida, da deformação, a solução da vida do animal racional, a solução rica e florida de todos em seus lugares. Portanto, todo esse conhecimento tinha que ser vindo devagar e dosadamente para preparar todos, ficarem preparados para sentir a verdade das verdades, sem choques, sem abalos, sem alarmes e sem emoções. Está aí a definição universal, a definição do desencanto. Cada um no seu canto, cada um no seu lugar. A matéria no seu canto, no seu lugar. E o seu corpo de energia racional no seu canto, no seu lugar, a energia racional. Aí está o desencanto, a solução da vida da matéria, a solução da vida do animal racional. Cada um no seu mundo. A matéria no seu mundo e o corpo de energia racional no seu mundo, o mundo racional. Então, cada um no seu canto. Por isso, diz universo em desencanto. Botar cada um no seu canto. O corpo de matéria no mundo da matéria, no cantinho de matéria, e o corpo de energia racional no seu canto, o mundo racional, a solução dos dois mundos, a divisão dos dois mundos, cada ser no seu canto, e por isso está aí, universo em desencanto, unir todos em seu lugar verdadeiro, unir o corpo de matéria em seu lugar verdadeiro, o mundo de matéria, e unir o corpo de energia racional ao seu lugar verdadeiro, o mundo racional. Então diz universo em desencanto. Cada um no seu canto, cada um no seu lugar. O corpo de matéria no seu canto, o mundo de matéria. E o corpo de energia racional também no seu canto, o mundo racional. Então diz universo em desencanto. Unir cada um no seu canto, cada um no seu mundo. Versar cada qual no seu lugar. Unir verso em desencanto. Verso, ver cada um no seu canto. Versar cada um no seu lugar. Versátil, cada um versando no seu lugar. Então, universo em desencanto. Unir todos, cada um em seu canto, cada um em seu mundo.
E assim aí está a definição de todos, que ninguém esperava. Ninguém no mundo nunca imaginou que a salvação eterna de todos seria feita de um modo racional, consciente e positivo, com esclarecimentos básicos e com infinidade de provas e comprovações. Ninguém nunca esperou que seria dessa forma a salvação de todos, tão suave, sem alardes, desta maneira das mais simples que pode existir, sem figurações, sem pompas, sem choques e sem emoções. A verdade das verdades, da definição do universo e a divisão do mesmo, com as palavras das mais simples e das mais simples que possa existir, para todos entenderem e compreenderem, porque racional é simples do mais simples. Não tem vaidades. Então esses são os movimentos vibratórios da maior satisfação e glorificação de toda a humanidade, momentos divisórios, de divisão do que são os dois mundos, o mundo racional e o mundo de matéria. A maior glorificação de todos, saber o porquê que aqui nasci, com esse corpo de matéria, e porquê não vai nascer mais aqui para penar e sofrer. A alegria das alegrias, pela grande satisfação de todos, terem a verdadeira noção consciente que aqui não nascerá mais, e sim no mundo dos puros, limpos e perfeitos. A divisão dos dois mundos, a divisão das duas vidas, e cada qual no seu mundo, cada qual com vida no seu mundo. Então, na fase racional, não há morte. A vida continua tanto embaixo como em cima, porque a matéria se transforma em outras vidas. Então, não morreu, está viva, e o corpo de energia racional sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e continua a sua vida. Então, não há morte, a vida continua, cada qual no seu mundo. Definição perfeita e clara, e muito repetida e esclarecida para a boa interpretação, compreensão, para sanar todas as dúvidas de qualquer contradição que surgir. Então é muito repetida, muito esclarecida para bem entender, para bem compreender e para bem sentir. Muitos gostam, é assim, porque assim é que é certo. Explicar bem, esclarecer bem para bem entender e compreender. E assim está aí o que é do mundo de cima e o que é do mundo de baixo. A divisão das duas vidas. E está aí o que quer dizer universo em desencanto. Cada um no seu canto, cada um no seu mundo. Unir quer dizer unir cada um no seu mundo. Canto, unir cada um no seu canto, cada um no seu mundo. Então, unir, verso, em desencanto. Cada um no seu canto, cada ser no seu canto. Cada um versa no seu canto, cada um vê o seu canto. Então, universo em desencanto. O porquê do nome do livro. O que quer dizer a palavra universo em desencanto. Cada um no seu mundo. Está aí bem clara. A volta de todos ao seu mundo de origem. A volta da matéria no seu mundo de origem que originou esse corpo. E a volta do corpo de energia racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí está a volta de todos ao seu mundo de origem. O que é de cima vai para cima, o que é de cima sobe, e a matéria fica embaixo porque é de baixo. A divisão dos dois mundos, o mundo de matéria e o mundo racional.
Um é consequência do outro. A matéria é consequência do mundo racional, mas em classe inferior. E assim está aí a divisão das duas vidas, cada uma no seu lugar e dos dois mundos, cada um no seu lugar. O mundo magnético, o primeiro milênio, o mundo elétrico, o segundo milênio, e o mundo racional, o terceiro milênio. Agora, é somente tratarem de ler e reler para compor toda a situação de sua ligação, e de todos no mundo racional, por estarem nesta categoria e serem aparelhos racionais, para que todos recebam de imediato toda a orientação precisa para brilhar neste circuito de vida racionalmente, com esta vida de matéria, neste subsequente mundo que ficou apagado, mudo, surdo e cego, porque ninguém sabia o porquê da existência de ninguém, nem do mundo que viviam do elétrico e magnético. Hoje todos entendendo, compreendendo e sabendo a causa de sua própria ruína, aí nesta vasta escravidão da matéria, que ninguém nunca soube o porquê que assim são. Viviam aí desta maneira, sofrendo a vida inteira devido à grande cegueira, por não saberem o porquê aí estavam assim, desta maneira. Ficaram aí todos, oriundos à espera do que não sabiam, vivendo de aventuras, porque de certo nada sabiam. Julgavam ter condições, mas todas elas eram fracas, por tudo ser aparência. A razão do discernimento ser fraco, por tudo ser aparência aí dentro deste buraco. Todos olhando lá para cima, para o firmamento, sem nada saber, e dizendo: o porquê eu aqui estou, se eu não sei aqui quem sou? Sou um tudo e não sou nada, porque eu não sei o porquê deste nada, vivendo de experiência por não saber nada. Pensava que tudo sabia, mas aparências não são verdades, e quisera eu assim fazer que as aparências fossem verdades. Então, vivendo nesse fracasso por ninguém de certo nada saber, e por isso nunca puderam livrar ninguém de sofrer. O sofrimento, sempre atuante na vida de todos, a todo instante, e todos não sabendo o que fazer para se livrar de tanto sofrer. Vivíamos como moribundos nesta vida singular, como uns bichos de luxo, sem poder se salvar. Nesta vida do sabe tudo e o tudo nada sabia, por do nada ser, não sabia o porquê do nada, como é que podia saber? Sabiam muito sim, sofrer, sofrer, sofrer. E assim, nessa vida que ninguém nunca encontrou explicação para ela, viviam todos inquietos, à procura da verdade, para encontrar uma solução desta vida sem sentido, por perder o sentido da vida, por ser matéria com um tipo de vida. Matéria essa de uma armadura esquisita, porque todos nem tinham vontade de ser como são, nas condições que são e nas condições que vivem. Muitos viviam porque tinham vida, mas renegavam da vida por não se conformarem de ser um ser intolerante pelo próprio ser, ainda mais dizendo: eu não me tolero, eu não tinha vontade de ser assim. Tenho que viver de aparência para enganar os demais e me enganar também. Eu não me tolero. O meu próprio odor eu acho intolerante. Eu vivo porque tenho vida, mas não que eu tenha amor a esta vida. Esta vida é intolerante. Depende-se de tanta coisa para viver que não corresponde à vida tão fraca, tão cheia
de mazelas que se desanima a ser como é. Então, muitos desiludidos, completamente desiludidos da matéria. Então, quando eu não sabia, dizia: quem nos fez assim, tão ruim de tudo, não teve bom gosto. E hoje eu sei que nada disso houve. Hoje eu sei que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, é consequência de nós mesmos. É quando passamos por onde tínhamos que passar. Hoje eu sei que os culpados de assim sermos somos nós mesmos, os culpados de sermos assim. E assim os desiludidos de si mesmo, continuando sempre a clamar: a vida só é boa enquanto a pessoa está iludida consigo mesmo e com tudo. Deixa de ser boa quando a pessoa cai na realidade de seu ser, de sua vida e na realidade do que é a vida. Mas enquanto não conhece a vida, está sonhando, está pensando o que é o que não é. Está iludido com a vida. Está pensando iludidamente que seu ser tem valor, como coisa que matéria fosse coisa de valor. Se a matéria tivesse valor, não se destruiria por si mesmo. Tudo que se destrói por si mesmo não tem valor. Se destrói por si mesmo, perdeu o valor. Então, qual é o valor da matéria? É a mesma coisa. Qual é o valor da destruição? Nenhum. Mas quando a pessoa está sonhando, quem sonha está cego, está dormindo, vê e não vê, vê e não sabe o que vê, pensa que sabe, na realidade nada sabe. Então, quando cai na realidade e que sente o que é a matéria, fica até sem jeito, dizendo: eu estava completamente iludido, não me via, mas não me sentia. Não me compreendia, julgava que o natural fosse esse mesmo. Hoje é que eu estou sentindo e estou vendo que esse não é o meu natural. Eu era um monte de matéria que me julgava ser tudo na vida, fazia castelos de sonhos impossíveis, porque nunca tive tempo de pensar no que era e o porquê era. Depois, a vida é uma escola em que todos vão aprendendo aos poucos e com o tempo chegando ao entendimento da realidade desta vida, que é a matéria, que parecia todo ser, e no ver real das coisas é que se compreende e se sabe que é o nada ser. Então a matéria não passou de um balaio sem fundo, porque ninguém sabia o seu princípio, nem o seu fundo, nem o seu fim. Porque não sabiam o fundamento da matéria, o fundamento de seu ponto final. Sabia que morria e nascia, nascia e morria, mas não entendia por quê, porque nada sabia do seu ser. Então a vida se tornava um balaio sem fundo. Entrava a vida de um lado e desaparecia do outro, e de forma que quando chegam à realidade da razão da matéria, é que dizem para si mesmo: o que é que eu sou? Eu sou o que sou porque sei que nada sou. Sou um tudo aparente, com aparência de tudo ser, e hoje vendo e sentindo e sabendo que meu ser é um vento que passa por cima desta terra e vai para outras paragens, se transformando em outros ventos. E assim é a vida do mal, com vida aparente. Mal por ser sofredor. Mal porque nada sabia de certo. Mal porque viviam na incerteza de tudo. Mal por desconhecerem a sua origem verdadeira de ser e assim vivendo temporalmente nesse dispositivo de vida atordoante
que não há quem não viva atordoado por tudo estar fora do seu lugar verdadeiro. Depois que terminar a sentença de duração de vida, então muda tudo. Muda para a vida verdadeira. Cada vida no seu mundo. Então aí tudo certo, acabando a atordoação da vida. Quem é de baixo fica embaixo, quem é de cima sobe, fica em cima, e assim compondo tudo em seus lugares e a vida continuando.